Olá, eu sou o Ricardo Guimarães. Quero registrar aqui que é um grande prazer poder, mais uma vez, compartilhar as experiências num encontro da Ampap, especialmente nessa edição em Fortaleza. E o que eu vou apresentar tem esse título, Palavra, Imagem, Rua e Pandemia. É um recorte num período pandêmico entre 2020 e 2021, quando eu estava desenvolvendo a tese intitulada Palavra e Imagem na Rua, Criações Visuais do Cotidiano, com reflexões de um processo artístico, visual, autoral, baseado na relação da palavra com a imagem. E a, o que eu investigo está situado no campo das artes visuais contemporâneas, e talvez a grande maioria das obras e ações partem de frases, as curtíssimas frases retiradas de um dos meus 5 livros publicados, que lidam com essa busca de dizer coisas ou refletir sobre elas da forma mais sintética possível. O, Essa apresentação aqui, o próprio artigo enviado, eu fiz uma separação em 3 grupos de obras, que são objetos do cotidiano, palavra-imagem, objetos do cotidiano, palavra-imagem, memória e humor, e palavra-imagem, ação artística. O tempo é algo, uma temática que me interessa muito, é, e vocês verão nas obras a seguir que as abordagens seguem diversas linhas de interesse. E o pressuposto tido nessa pesquisa é que, se na própria poesia escrita já conseguimos um certo escape ao diretamente dizível das palavras, quando ela se apresentar composta com outros recursos imagéticos e plásticos, junto às condições do ambiente que ocupa e também se constitui, a dimensão da palavra pode se ampliar e assim chegar com mais força em cada um de nós como palavra-imagens. Eu utilizo esse termo, o conceito palavra-imagem, desde o período da dissertação. E nesse período pandêmico me ocorreu assim quase como um contraponto poético existencial, juntá-las. Então eu retirei esse hífen como uma espécie de desejo de juntar esses 2 corpos distintos, né, em meio ao confinamento que a gente vivenciava. E também dessa conexão com a própria a essência dessa pesquisa, que são essas ações e criações artísticas que se constroem na fronteira entre a palavra e a imagem, nesse desejo de amalgamá-las, né? Aqui uma outra dessas 3 categorias que eu separei nesse artigo, e já no âmbito do espaço urbano. E aí eu quero ressaltar, assim, algo fundamental nesse processo da pesquisa, que foi o encontro do conceito de corpo próprio, proposto por Maurice Merleau-Ponty, que foi um condutor fundamental, assim, um condutor reflexivo para o amadurecimento desse processo, dessa vivência artística. E aí ele diz que o corpo é espaço, o corpo está no espaço, mas principalmente o corpo é no espaço. E aí o que eu proponho, que eu propus assim, foi um deslocamento dessa percepção, tendo as minhas palavras-imagens como meu corpo no espaço, ou melhor, meu corpo sendo no espaço. E aí eu trago aqui
um recorte da tese que diz: a palavra é no espaço, a palavra imagem é no espaço. Espaço como superfície de existência apreendido por meio de experiência sensível. Minha palavra imagem é no espaço da rua, presencial e digital. Rua no âmbito do local de encontro, de trocas, de desencontros, de imponderabilidades, de surpresas e de incontroles. Ah, na experiência anterior, vou retornar aqui. Ah, não, nessa aqui mesmo, perdão. É, eu trago assim uma espécie de uma ironia, um desejo de uma ironia, assim, pela nossa miopia existencial, talvez. E eu escrevi até um pequeno texto sobre essa proposta, que minhas consultas são feitas na rua, não precisa marcar horário, é só acessar o poste mais próximo. As receitas passadas têm intenção de melhorar a visão de cada um de nós. Observação: não precisa dilatar a pupila. Então, uma boa parte dessas obras se conduzem nessa conjunção do texto com objetos do cotidiano e com um pensar crítico e, às vezes, humorado sobre as questões que nos apresentam na vida cotidiana. E encerrando aqui com mais um exemplo desses três grupos que separei aqui para esse artigo, essa foi uma experiência desenvolvida num período em que a pandemia estava assim bem mais complicada. Era um período que faleciam por volta de 4.000 pessoas por dia no Brasil. E aí eu fui movido assim pelo esse incômodo e um desejo de encontrar alguma, é, talvez uma contribuição ou uma compreensão daquela dureza daquele período. E, e aí eu fiz a terceira experiência com as fitas do Senhor do Bonfim, realizada em outros dois momentos, como criações artísticas. E eu fiz ampliações de fitas do Senhor do Bonfim, em vez de lembrança do Senhor do Bonfim, era lembrança do Senhor, da Senhora, de pessoas que haviam falecido, próximas ou distantes, e, e que foram aplicadas no único local que eu frequentei no período de isolamento mais radical, que foi a orla, um trecho da orla de Salvador, que tinham 25 postes, e aí pensei assim no local que nos ilumina quando o sol não está nos trazendo essa luz. E aí, no momento que eu estava saindo para fazer esse misto de performance, instalação, intervenção urbana, esses tubinhos quase que organicamente se formaram algo parecido com o mapa da Bahia, e eu fiz esse registro aqui e um ajuste para que isso acontecesse. E, e aqui a experiência no espaço, eu seguia os rituais de dar os três nós, assim como fazemos assim quando colocamos no pulso, e fazer um pedido. Aqui foi um agradecimento e era uma espécie também de encontro íntimo no espaço amplo da cidade. E como o tempo é curtinho, eu já vou finalizando aqui com mais um exemplo. Vou ler um pequeno texto, acho que resume um pouco a minha proposição, que a minha palavra imagem desejada está nas ruas, a encontrada no cotidiano, a formulada nas artes visuais, e a assumida faz-se pelas experiências de vida com o que tenho e não tenho de humor, ritmo, técnica, sensibilidade, conhecimento e intenções. Obrigado, e agora fico nesse desejo de que possamos estabelecer outros diálogos. Muito obrigado.